Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre NOx. Ou então, NOx. O que é o NOx, afinal de contas? O NOx, pessoal, é uma carga hipotética que nós associamos a um átomo na fórmula química que ele tiver alocado, tá? Então, essa carga hipotética, que nós associamos na forma que ele tiver, tá? Isso porque nós entendemos que, às vezes, o átomo ele pode ter um NOx diferente, tá? Ele pode ter uma carga hipotética que pode ser alterada. Então, por esse motivo, existe aí esse NOx, que é chamado de número de oxidação. Tudo bem? Então, esse instrumento é super poderoso porque você pode utilizar o NOx tanto para a nomenclatura de ácidos, e de compostos inorgânicos, como também lá na pilha eletroquímica, para dizer se aquele camarada sofreu oxidação ou redução. Então, para você falar sobre o NOx, você tem que seguir algumas regrinhas, tá? Então, regras do NOx. Regras que você precisa se atentar. Primeira delas, substâncias simples tem NOx igual a zero. Então, você faz uma somatória de NOx, vai dar zero substâncias simples, tá? Segunda situação, compostos neutros. Compostos neutros tem NOx também igual a zero, tá? E se não tiver compostos neutros, você terá íons. Então, a somatória desses camaradas tem que ser igual ao próprio íon. Então, o NOx, somatória tem que dar o próprio íon. Ou seja, é diferente de zero, tá? Vou botar aqui, ó, diferente de zero. Tudo bem? Então, você tem inicialmente essas três ideias. Substâncias simples, levanta a mão para o alto, agradece, porque o NOx é igual a zero. Se você tiver um composto que é neutro, logo o somatório dos NOx também tem que dar igual a zero. Se você tiver um íon, uma espécie que for, um cátion, um ânion, você terá um NOx diferente de zero, ou seja, tem que ser igual ao próprio íon, tá? Aí você tem instrumentos auxiliadores, que são as cargas, os NOx fixos, tá? NOx fixos, onde vai te ajudar a entender o NOx do camarada que geralmente é trocado, alterado, tá? Então, você não pode esquecer esses NOx fixos. Primeiro, hidrogênio. Hidrogênio tem NOx mais 1, sempre, tá? E o oxigênio, que tem NOx menos 2, exceto na forma de peróxido ou superóxido, tá? Isso porque quando é peróxido ou superóxido, o NOx não é menos 2, tá? De peróxido é menos 1 e superóxido é menos meio, tá joia? Beleza, então. Aí, você vai prosseguir com essas situações. Tem outras informações, outros NOx fixos, como por exemplo, você pega a tabela periódica, tabela periódica, por exemplo, e aí você tem as seguintes ideias. Por exemplo, todo mundo que é da família 1 vai ter NOx mais 1. Por exemplo, todo mundo que é da família 2 vai ter NOx mais 2. Vai ter NOx mais 2. E aí vou vir aqui da família 7. Ó. Família 7 vai ter NOx menos 1. Vou colocar aqui, ó, menos 1. Mais um aqui, ó, da família 6. Família 6. NOx
menos 2, tá? Por que estou falando nesses camaradas aí? Porque, veja bem, se você for lembrar de ligações químicas, você vai ver que todo mundo que é da família 1, então quer dizer que vai ter um elétron de valência. E por que é positivo? Porque ele não é metal, aqui com exceção do hidrogênio, né? Então os metais eles preferem doar elétrons. E vão doar quanto? 1, porque é da família 1. Por isso que é mais 1. Tá? Mesma coisa a família 2. Ele vai ter 2 elétrons de valência. Vai ser positivo porque ele prefere doar elétrons. E vai doar 2. Por isso que é mais 2. Do outro lado, tem o menos 2. Por quê? Porque pensando na teoria do quinteto, você é da família 6, logo tem 6 elétrons. Quer chegar a 8. Então, até chegar a 8 eu preciso de 2 elétrons. Por isso que é negativo. Menos 2. Que é a carga do elétron negativo. E da família 7, você é da família 7, precisa chegar até 8, precisa de 1 elétron para ficar com 8, para ficar estável. Então, por isso que é menos 1. Porque a carga do elétron negativo é menos. E você precisa de 1 elétron. Então, é menos 1. Tá? Tem outros NOx fixos também, mas eu preciso que vocês recordem desses camaradas, desses NOx fixos aqui, tá? Do hidrogênio, que é mais 1, e do oxigênio, que é menos 2. E aí os demais é a família 1, família 2, 6 e 7. São os principais, tá? Tem alguns também outros com NOx fixos. Família 3, por exemplo, mais 3, porque tem metais ali, tá? E assim por diante. Tudo bem? Então vamos aqui aos exemplos. Por exemplo, qual é o NOx do gás hidrogênio? Se você for ver, hidrogênio, esse gás aí, é uma substância simples. Então o seu NOx é igual a zero. Porque substância simples tem NOx igual a zero. Se você fosse ver o ferro, NOx igual a zero. Se você fosse ver o ozônio, qual é o NOx? Zero. Se fosse ver o gás cloro, qual é o NOx? Zero, porque são todas substâncias simples. Tá? Bom, agora vamos ver para a água aqui, ó. Água. Qual é o NOx aqui da água? NOx da água aqui, ó. Tem o NOx fixos? Sim. Você tem o do hidrogênio, que é mais 1, e o do oxigênio, que é menos 2. Aí outra coisa. Esse composto é neutro ou ele é um íon? É neutro. Por que é neutro? Porque não tem sinal de mais ou de menos aqui como expoente. Então a somatória das cargas tem que dar igual a zero. Outro detalhe, quando você fala que o NOx do hidrogênio é 1, mais 1, você está falando de um átomo de hidrogênio. E aqui você tem 2. Então, que operação que você faz? Você multiplica. Mais 1 vezes 2, mais 2. E aí, se você vai ver, vai dar tudo certo, né? Porque mais 2 menos 2 dá 0. Tá? Então, é assim que nós tiramos o NOx. Vimos se o cara é neutro ou não. Se ele for neutro ou ele é um íon. E depois a gente vê os NOx fixos. Tá? Por exemplo, KMnO4. Não é substância simples. Ele é um composto neutro ou ele é um íon? Ele é neutro. Então quer dizer que a somatória das cargas é igual a zero. Tem NOx fixos aqui? Tem. O oxigênio menos, por exemplo, o oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então você multiplica. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Tem um outro NOx fixo? Tenho. É o potássio. Até porque o potássio é da família 1. Logo, seu NOx é mais 1. Então, se você for analisar, você vai ter que descobrir o NOx do manganês, que é o Mn. Tá? E se você for ver, esse manganês ele está localizado naqueles elementos de transição externa, aquele meio da tabela periódica. E geralmente são eles que têm NOx alterado. É por isso que eles são chamados de elementos de transição. Porque o NOx deles transita o tempo todo. Tá? Então, qual vai ser o NOx? Aí eu prefiro fazer o seguinte. Qual é o número que somado com mais 1 e diminuído com menos 8 que vai dar 0? Vocês não concordam que seria mais 7? Por quê? Porque mais 7 mais 1
mais 8. Mais 8 menos 8, 0. Vamos supor que você não soubesse assim de cara. Então, geralmente, quando a gente não conhece o número, a gente chama de x, né? Então, fica mais 1 mais x menos 8 igual a 0. Opa, uma equação linear de primeiro grau. Então, você deixa tudo que é x de um lado, incógnita de um lado, joga tudo que é número do outro lado. Então, mais 8 aqui e menos 1. Mais 8 menos 1, mais 7. Ó, cheguei no mesmo resultado aqui. De fato, é mais 7 o nosso do manganês. Tá? Outro exemplo. MnO4-. Agora é diferente, ó. Você tem um hipermanganato. Aí, primeira coisa, esse composto é neutro ou ele é um íon? Agora é um íon, porque tem um sinal de menos aqui em cima. Então, a somatória tem que ser igual ao próprio íon. Qual é o número que está do lado do menos? Quando não tem nada é 1. Então, você pode somar tudo, mas o resultado tem que ser menos 1. Por isso que eu falei que a somatória é igual ao próprio íon. Se fosse 2, você teria que fazer a somatória e dar menos 2. Tem o NOx fixo? Sim, oxigênio é menos 2. Mas quando eu falo menos 2, é o NOx fixo de um átomo de oxigênio. E aqui eu tenho 4. Então, multiplica. Menos 2 vezes 4, menos 8. Então, qual é o NOx, de novo, do manganês? Que diminuído com 8 vai dar menos 1. Vocês não concordam que seria mais 7? Por quê? Mais 7 menos 8 dá menos 1. Você tem R$7, mas está devendo 8. Paga o 7 e continua devendo menos 1. H3PO4. Né? Então, você tem a situação. Primeiro, o composto é neutro ou ele é um íon? É neutro, né? Então, a somatória das cargas tem que dar igual a 0. Tem o NOx fixos? Sim, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é mais 1 e oxigênio é menos 2. Então, só que quando eu falo hidrogênio é mais 1, é quando eu estou falando de um átomo de hidrogênio. E aqui eu tenho 3. Então, você vem aqui, ó, mais 1 vezes 3, mais 3. Quando eu falo oxigênio que é menos 2, estou falando de um átomo de oxigênio. E aqui, como eu tenho 4, multiplica por 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Então, você vai ver que é necessário conhecer o NOx do fósforo, esse P. Qual é o número, então? Qual é o número somado com 3 e diminuído com 8, que vai dar 0? Não seria mais 5? Por quê? Mais 5 mais 3, mais 8. Mais 8 menos 8, 0. Tá? Beleza? Então, joia? Então, vocês têm essas situações. Vamos fazer aqui mais um. Vamos supor aqui o CrO4 menos 2. Tá? Cromata aí. Beleza. Você tem um composto neutro ou íon? Então, se você for reparar, você tem um íon. Logo, a somatória das cargas tem que dar igual ao próprio íon. Nesse caso, o íon é menos 2. Então, a somatória das cargas tem que dar menos 2. Tem o NOx fixo? Tenho. Do oxigênio é menos 2. Mas eu tenho 4 oxigênios, então multiplica por 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Então, fica a critério saber qual é o NOx do cromo. Qual o número diminuído com 8, menos 8, que vai dar menos 2. E aí, se você for reparar, é mais 6, né? Porque mais 6 menos 8 dá menos 2. Então, o NOx do cromo é mais 6. Tá? Então, sempre assim. Geralmente nós fazemos isso porque o NOx varia muito. Tá? Sendo o mesmo elemento. Às vezes, o cromo, por exemplo, pode ter NOx mais 6, mas pode ter NOx mais 4. Depende da forma que ele tiver. Tá? Então, é por isso que nós temos essas situações. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Valeu, até a próxima. E não se esqueçam, essa aula estará disponível para download, né, em PDF. Joia? Até a próxima.